Olá pessoal, o vídeo de hoje propõe uma releitura dos indicadores de gestão do plano de saúde por parte das empresas. Feitosa, qual é o indicador mais usado pelos gestores de planos de saúde? Poxa, não pode ser mais de um? Só um indicador, Feitosa. Tá certo. Bom, se a gente tiver que escolher um, então eu diria que tem quase uma obsessão por parte de todo o mercado, mas principalmente dos gestores de RH, que é a famigerada sinistralidade. Então, eu entendo que esse é um indicador que todo mundo hoje persegue, tem como termômetro de um plano equilibrado e de um plano desequilibrado, é a tal da sinistralidade, o indicador que todo mundo persegue. E por que isso acontece? Bom, isso acontece porque o plano tem um gatilho de reajuste, que não é só a sinistralidade, mas com certeza é o indicador mais aguerrido na negociação de reajuste com o plano médico. Então, o RH fica mais confortável ou menos confortável conforme a evolução desse indicador, né? Porque ele acaba definindo o reajuste. E nessa linha, Feitosa, existe sinistralidade ruim? Bom, eu diria para você que para responder se existe sinistralidade ruim, é preciso entender o que é a sinistralidade. A sinistralidade, ela é um efeito, ela não é a causa em si. A sinistralidade nada mais é do que a relação entre tudo que você gastou e recebeu, ou seja, é sinistro, despesa médica, dividido por prêmio, receita médica que você pagou para a operadora. Então, a sinistralidade mede a relação de duas coisas. Então, eu diria que não existe sinistralidade ruim, porque ela é o efeito, ela só mede a relação das coisas. O que pode existir é prêmio ruim ou sinistro ruim, ou prêmio bom ou sinistro bom. Então, não tem sinistralidade ruim, ela só mede o efeito de duas outras coisas. Então você propõe, quer dizer, qual é o indicador a ser gerenciado? Quer dizer, hoje as empresas têm essa obsessão por sinistralidade, qual é o indicador que você, e que na verdade acaba se tratando de um efeito, né, e não da causa, qual é o indicador que trataria das causas sobre um resultado ruim? Bom, a gente está meio que dissecando aqui a questão do equilíbrio técnico num contrato de plano de saúde. E talvez o primeiro impulso fosse dizer que é o prêmio, porque afinal de contas o contrato nasce com um prêmio. E este prêmio ele não nasceu da vontade individual do cliente que queria pagar um determinado valor. A operadora pediu informações, fez uma conta técnica atuarial e devolveu ao cliente uma expectativa de um prêmio que fosse suficiente para esta relação de consumo de serviço. Mas eu defendo que não é o prêmio o indicador gerenciável. Eu defendo que é o sinistro indicador gerenciável, porque a sinistralidade nós já dissemos. A sinistralidade ela mede a relação de duas coisas. O prêmio ele é uma expectativa da operadora que, se bem feito, se bem precificado, ela tem muita chance de dar certo. Entretanto, o prêmio ele vai ser testado ao longo do exercício do contrato se de fato a operadora acertou ou errou quando tentou prever o comportamento de determinada população. Então, o único indicador gerenciável de fato é o sinistro, porque é ele só que traduz a demanda das pessoas, o quanto uma população está doente ou saudável e qual é o tipo de relação de custo que ela tem com a rede médica que foi disponibilizada naquela contratação, naquele plano médico, né? Então, o prêmio é afetado por um sinistro na prática e a sinistralidade só mede a relação. Então, é o sinistro que, em última instância, é a causa do que define prêmio e do que define sinistralidade. Então, nesse momento que a gente vive, em que as empresas estão despertando e se orientando para se tornarem, caminhando para se tornar protagonistas da gestão da saúde populacional, uma recomendação que você daria para as empresas é efetivamente focar no sinistro. Sim, eu acredito que o foco é o sinistro por alguns motivos. Primeiro que a sinistralidade é um indicador mais importante ou menos importante
à medida em que você tem um bom limite técnico estabelecido em contrato. Então vamos imaginar que você tem um contrato com limite técnico de 70%. Você já se comprometeu com uma sinistralidade que tem que ser baixa para tudo dar certo. Então você pode negociar isso contratualmente. O prêmio é uma expectativa da operadora e a gente não pode deixar de comentar que muitas vezes numa negociação comercial, aonde você tem vários competidores, o prêmio ele vai estar sempre batalhando entre uma defesa técnica e uma defesa comercial. Pode dar certo, pode não dar certo, vai depender dessa briga entre o técnico e o comercial, o que vai falar mais alto naquela concorrência quando o cliente resolveu comprar determinado plano de determinada operadora. Então, o prêmio ele vai ser, como eu já disse, testado ao longo do caminho. O indicador que você vai conseguir gerenciar é de fato o sinistro, porque você pode influenciar a demanda e a regulação por medidas de gestão que você vai aplicar ao longo da sua atuação sobre o plano médico, e você pode determinar novas elegibilidades, por exemplo, para você calibrar que tipo de plano, que tipo de rede, que tipo de reembolso a sua empresa precisa ter para atender bem os seus funcionários. É importante não cair na tentação de comprar um plano de saúde subtarifado, porque você vai ter ali um período de bonança, 12 meses, para depois viver um verdadeiro caos na hora de fazer a renovação do contrato. E tem muito contrato de plano de saúde que já nasce com multa pesada de rescisão antecipada. Ou seja, em tese, contrato bom é um contrato que você pode ir embora quando quiser. Você não precisa ficar amarrado a ele. Então, a primeira recomendação é não caiam na tentação de comprar um plano de saúde muito barato que esteja desalinhado daquilo que a tua população vai de fato consumir. E a outra questão é que você negocie bem as cláusulas tanto de rescisão, de período de análise contratual para reajuste, limite técnico, para que você tenha um bom contrato também. E aí, por fim, você vai fazendo a gestão do sinistro, porque eu afirmo, ele é a causa. Se você consertar o sinistro, você terá um prêmio suficiente e, por consequência, uma boa sinistralidade. Esse é um tema do dia a dia. Talvez você não tenha visto ele sendo abordado sob essa ótica. Portanto, não deixe de compartilhar as suas perguntas, as suas dúvidas. Mande seus comentários.